Jesus, eis-nos aqui. Nós nos rendemos literalmente, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Como é bom estar na Tua presença, como é bom sentir o abraço do Teu Santo Espírito neste lugar e saber que os santos anjos estão acampados aqui ao redor de cada um dos Teus filhos. Pai, ao abrir a Tua palavra nessa manhã, nós te pedimos humildemente, Senhor, que a Tua voz possa ser ouvida, não só no nosso ouvido, mas no nosso coração e na nossa mente, de tal forma, Senhor, que possamos acreditar na Tua palavra e falar dela deitado, assentado e andando pelo caminho. Nós te convidamos a continuar conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Nós vamos falar de um outro encontro hoje. Nesse mês eu disse para vocês que a gente ia lembrar das histórias que Jesus deixou escritas na sua palavra, histórias que Ele viveu e que Ele quis que ficasse escrito na sua palavra para nos ensinar algumas lições que a gente precisa aprender. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 3 até o verso 18. Acharam? João, nos Evangelhos. Vamos ler? A minha Bíblia, na linguagem de hoje, é um pouquinho diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Vamos lá. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. E no caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus chegou, cansado da viagem, sentou-se no poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida e a mulher disse: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus eles não se davam com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem Ele é, e quem é que está te pedindo água, você pediria e eu lhe daria da água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem nem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó já nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que durará para a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, dê-me dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, disse Jesus. Eu não tenho marido, disse ela. Então Jesus disse: você está certa em dizer que não tem marido, pois você já teve 5, e esse que está com você agora não é seu. Sim, você falou a verdade. E a história, ela não para aí, são muitos versos, você pode terminar de ler lá na sua casa, e você vai ver quantas lições nós podemos tirar dessa história. Onde ficava a cidade que aquela mulher morava? Samaria ficava entre 2 lugares, um ao sul e um ao norte. Ficava entre a Judeia e a Galileia. Para chegar lá onde ela estava, para chegar no sul, tinha que passar por lá. Para chegar no norte, tinha que passar por lá. Mas os judeus, eles não gostavam dos samaritanos porque era uma cidade muito ímpia.
Era uma cidade onde as pessoas faziam muita coisa errada. Parecida com as nossas de hoje, assim, né? Então, eles achavam que as pessoas que moravam ali, elas não tinham direito a serem salvas, elas eram tão pecadoras que nem Jesus queria elas. Eles, como judeus, guardadores da lei fielmente, conhecedores da palavra, julgavam-se acima de tudo e de todos. Então, nós merecemos ser salvos, eles não. Aí, sabe o que eles faziam? Quando eles queriam ir para o sul ou para o norte, que não podia passar em Samaria, eles davam volta pelo deserto. Eles saíam do caminho que era o caminho correto, da linha reta, e eles davam volta só para não ter que passar por ali. E a Bíblia diz que Jesus tinha que passar por ali. Que coisa interessante. Eu imagino os discípulos dizendo assim, não, Jesus, não vamos por aqui não, vai ter que passar lá naquela cidade, o senhor não sabe como é aquilo ali, é horrível, só tem gente ruim, vamos desviar. Jesus disse, não, nós vamos passar por lá mesmo, porque o que eu vim fazer é lá neste lugar, onde vocês não querem ir. Porque lá neste lugar, eu marquei um encontro com uma pessoa. Só que ela não sabe ainda que eu marquei um encontro com ela. Talvez alguns de vocês, Jesus marcou um encontro com você nem sabia que ele tinha marcado, mas ele marcou, era aqui hoje, né, nesse horário. Lá, ele tinha marcado um encontro especial. E por isso ele mudou de rota, porque quem muda a rota não somos nós, é Jesus. Interessante isso, né? A gente tenta encontrar caminhos e a gente traça os nossos caminhos e os nossos caminhos vão por lugares completamente diferentes do que a gente queria, porque não somos nós que traçamos os caminhos. Não somos nós que traçamos as rotas. Quem traça a rota é Jesus. E a rota estava traçada rumo a Samaria, porque ali tinha que haver o encontro com alguém. E aquela mulher era uma mulher que ninguém queria saber dela, porque ela era uma mulher, digamos que, de pouca reputação, né? Nós vimos aí como era a vida dela. Ninguém falava com ela, ninguém sabia o nome dela. A Bíblia, inclusive, não diz o nome dela. Ela era tão desconhecida que nem nome aparece. Só se diz a mulher que morava em Samaria. Mas ela não era menos importante do que eu e você, e não era menos importante do que aqueles discípulos. Era com ela que Jesus queria encontrar. Sabe, às vezes na nossa vida, a gente se sente como aquela mulher. Tão ruim, tão pecador, tão mau, que a gente acha que nem Jesus quer olhar para a nossa cara. Mas isso não acontece, isso não é verdade. Jesus conhece o nosso nome, Ele sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe o que nós já fizemos e o que nós ainda vamos fazer. E ainda assim, Ele continua marcando encontros conosco o tempo todo, assim como Ele marcou com aquela mulher. Ela tinha uma reputação duvidosa, Jesus conhecia a sua vida e conhecia as suas necessidades. Ela era sozinha, ela era triste, ela era frustrada, ela sofria preconceito, porque se ser mulher naquela época já era ruim, ser uma mulher como ela era pior ainda. Ninguém olhava para ela. E olha que coisa interessante. A vida dela era uma vida muito difícil. Ela se acordava cedo, mas ela não podia sair de casa cedo. Vocês viram que horas ela foi para o poço? Era quase que horas? Meio-dia. Como é que está o sol do meio-dia? Muito quente. Eu estava lendo esse livro que eu mostrei para vocês sábado passado, que o nome dele é Encontros, e o autor diz o seguinte: os poços, naquela época, eram lugares de encontro. As pessoas marcavam encontros no poço. Assim como hoje a gente marca na praça, no shopping, as pessoas marcavam no poço. E elas marcavam bons encontros e maus encontros no poço. Mulheres que usavam da prostituição marcavam seus pontos no poço. E por isso aquela mulher ia ao meio-dia, porque ela, naquele horário, quem é que ia no poço no meio-dia no sol quente? Ninguém. Ela tinha que ir lá sem que ela fosse vista. Por isso ela ia no poço naquele horário, num horário difícil, porque ela não queria encontrar com ninguém. Mas Jesus já havia marcado um encontro com ela, e Jesus estava sentado no poço, e a Bíblia diz que Jesus estava ali quando ela chegou, e Jesus disse para ela que ele estava o quê, queridos? Cansado. E eu pergunto, e Jesus se cansa? Ali naquela situação, Jesus estava literalmente cansado, porque ali naquele momento, Jesus era o quê? Ele era homem. Ele sabe das nossas necessidades justamente por isso. Tinha que ser Deus que tinha que descer, Deus, Jesus, o Filho, que tinha que descer, morrer no nosso lugar, pagar o preço pelo pecado, para que no dia que a gente sentisse dor, ele dissesse assim, eu sei o que é isso. Não é? Se não fosse ele não ia entender.
Então, naquele momento, Jesus estava literalmente cansado quando ele viu uma mulher vazia e preconceituosa. Por que preconceituosa? Porque assim que Jesus começa a conversar com aquela mulher, ele percebe que o preconceito que ela sofria já estava entranhado dentro dela e ela tinha se transformado numa pessoa preconceituosa. Incrível como nós, às vezes, dizemos que não somos, mas no fundo, nós somos preconceituosos, sim. E aquela mulher, ela sofria tanto preconceito que ela já era preconceituosa. Quando Jesus começou a conversar com ela, a fala de Jesus era diferente. A voz de Jesus era diferente. E ela percebeu imediatamente. Ela era vítima do ódio dos judeus. Quando Jesus começou a falar, ela reconheceu aquela voz e ela disse, esse é judeu. E aí ela virou para ele e disse assim, não estou entendendo, você está falando comigo? É comigo? Igual a história de Zaqueu, sábado passado, quando ele disse, Zaqueu olhou para ele e disse, é comigo que o senhor está falando? A mulher fez a mesma coisa. O senhor está falando comigo? O senhor tem certeza? O senhor sabe quem eu sou? A Bíblia não diz isso, mas aqui na cabeça dela, ela pensou isso. O senhor sabe quem eu sou, para o senhor estar falando comigo? Quem é esse? De onde saiu este que é judeu, chegou aqui ao meio-dia e quer conversar comigo? Será que ele quer fazer algum programa comigo? Talvez ela tenha pensado isso. Ali ela fazia programa com outros homens. Olha que coisa linda. Nós nunca saberemos quem nós somos até que nós fiquemos face a face com o Senhor Jesus. Nem ela sabia quem ela era. A partir daquele dia, no dia que ela se levantou, pegou o seu cântaro e foi até o poço pegar água. A partir daquele dia, ela saberia quem ela era e quem era aquele judeu estranho que estava falando com ela. Separados do Senhor Jesus, nós vamos ter o quê? Complexo de inferioridade ou de superioridade e nós nunca seremos o quê? Achei isso muito interessante. Ou a gente vai achar que a gente é muito importante e vai começar a querer fazer coisas que não devemos, ou a gente vai achar que a gente não vale nada e nem Jesus quer a gente e nós vamos ter problema do mesmo jeito. Aonde que está o equilíbrio das nossas vidas? Está em Jesus. Naquela conversa, nós observamos que não somos nós que queremos ser salvos, mas quem é que quer nos salvar? O Senhor Jesus. A salvação não é uma iniciativa do homem. A salvação é uma iniciativa de quem? De Deus. Não é você que busca a Deus, é Deus quem te busca. Que maravilha! Porque se Deus esperasse por mim, eu acho que ele ia ficar cansado de vez em quando. Porque quando eu acordo indisposta, eu digo, não, Senhor, hoje não. Faço culto amanhã, tá? Hoje não dá para mim fazer culto, porque eu estou com pressa, eu acordei atrasada. Se Jesus esperasse por mim para ser salva, eu não seria. A iniciativa é dele. Quem foi que puxou a conversa? Foi Jesus quem puxou a conversa. Ele sabia que ela não ia conversar com ele, porque ele era um estranho. Ela desconfiada. Ele puxou a conversa porque Jesus quer nos salvar e não o contrário. E aí ele pede água para beber. E aí você pode dizer assim, mas como que o rei do universo pede água para beber? Por que ele pediu água para beber? Olha aqui a resposta. Deus nunca pede algo dos homens porque precisa deles, mas porque, o que ele faz? Ele tem algo para oferecer. Deus nunca pede o nosso coração porque ele precisa do nosso coração, até porque o nosso coração não serve para muita coisa. A Bíblia diz que o nosso coração é constantemente mal. Para que Jesus quer nosso coração se ele é constantemente mal? Ele pede o nosso coração, sabe por quê? Porque ele não quer mais esse coração para nós. Ele quer tirar esse e ele quer dar outro. Sabe, a gente não bota remendo novo em pano velho, não é isso? Porque se a gente puser, acontece o quê? Estraga, não é? É assim, as coisas espirituais são assim. Não adianta Jesus consertar a gente. Porque mesmo que ele consertasse, ainda ia ficar... Ele tem que fazer outro, porque não serve mesmo. Era isso que ele queria fazer com aquela mulher. Jesus oferece água viva, mas ele não tem balde. Eu estava lendo essa história e eu estava rindo, porque eu começo a rir, porque Jesus ele fazia umas coisas que às vezes a gente acha estranho. Ele pede água, ele não tinha balde, ela olhou e ela deu essa resposta para ele. Vocês viram, né? Como é que o senhor está me pedindo água se o senhor não tem nem balde? Sabe o que acontece conosco? Nós racionalizamos Deus. Nós racionalizamos a fé.
Nós queremos resposta para tudo e a gente acaba se decepcionando, porque a fé não se racionaliza. A fé é fé. Ou você acredita ou você acredita. Jesus pediu água, Jesus não tinha balde, mas Jesus não precisava de balde. E o mais interessante é que logo depois que Jesus pede água, o que Jesus faz? Jesus oferece uma água melhor. Aí eu comecei a rir de novo. Porque eu acho que a mulher deve ter pensado assim, esse homem não é muito bom da cabeça. Ele acabou de me pedir água e agora ele está me oferecendo água. Se o senhor tem água, por que o senhor me pediu? Não é verdade? Por que Jesus pediu água se ele era água, se ele tinha água? Porque a água que Jesus tinha não era a mesma água a que ela estava se referindo. Ela estava se referindo a uma água que todos os dias ela tinha que sair de casa e buscar para lavar roupa, lavar louça, para beber e parará, parará. E não era aquela água. Só que ela ainda não conhecia que água era aquela. Mais para frente na conversa, então ela descobre que água era aquela. Porque quando Jesus diz assim, olha, eu tenho uma água para te dar que tu não vai ter sede nunca mais. A mulher deve ter pensado assim, glória a Deus, nunca mais vou ter que carregar esse peso nas minhas costas. Nunca mais vai secar a água lá de casa, que maravilha. Eu não vou mais andar no sol quente, eu não vou mais me expor. E aí Jesus sabe que ela está entendendo tudo errado, que a água que ele está falando não é aquela. E aí Jesus então vai contar para ela. Aí Jesus vai contar para ela de que água ele está falando. E aí quando ele diz, eu tenho uma água que nunca acaba, ela diz assim, eu quero dessa água. E aí Jesus entra com a parte mais importante da conversa. Jesus diz assim, tu quer a água? Então vai chamar teu marido. Parêntese, Jesus não sabia que ela não tinha marido? Sabia. E por que ele mandou ela chamar o marido? Porque Jesus precisava que ela se deparasse com a verdade dela própria. Jesus queria que ela parasse para refletir em quem ela era. Para que Jesus pudesse fazer alguma coisa por aquela mulher. Tudo que ela já tinha feito tinha que ficar no passado e a partir dali tinha que ser um novo viver. Mas Jesus tinha que mexer no passado, porque se nós não voltarmos ao passado e consertarmos o passado, e nos arrependermos do passado, não tem como a gente escrever futuro. Não tinha o que Jesus pudesse fazer por ela se ele não se reportasse ao passado. Não era que ele quisesse jogar na cara dela, porque quando ele disse assim, é verdade, tu não tem marido. Pareceu até uma resposta atrevida de Jesus, né? Ele foi cruel com ela, né? Será? Ele disse assim, tu já tiveste 5 e esse que tu tens não é teu? Nesse momento, aquela mulher entendeu que a água a que Jesus se reportava não era a água que ela buscava todos os dias naquele poço. Ela disse assim, esse daí ele não é igual eu, não. Ele não é igual eu, não. Ele sabe das coisas, nem falei para ele. E ele sabe que eu não tenho, que eu já tive 5. Como é que pode um negócio desse? Mais para frente no texto, se você ler lá na sua casa, a mulher vai dizer assim, verdadeiramente este homem é um profeta. Ele é diferente. Não é possível. Esse homem é judeu, ele falou comigo. Ele me ofereceu água. Ele disse que pode me dar uma água que eu nunca mais vou ter sede. Ele não pode ser uma pessoa normal igual as outras. E aí ela começou a travar uma conversa ali com ele. E a partir daquela conversa, ela reconheceu que ela não podia mais continuar mentindo, ela não podia mais continuar fingindo, porque a partir de agora, daquele encontro, se ela não assumisse, ela não seria perdoada. A primeira coisa para nós recebermos o perdão de Deus, para nós sermos transformados, é que nós precisamos reconhecer que nós estamos errados. E como é difícil reconhecer que está errado. Você já precisou alguma vez reconhecer que estava errado? Eu já precisei muitas vezes. Dizer para o Diego, me perdoe, eu errei. Dizer para a Letícia, eu errei. E todos os dias nós precisamos dizer para Jesus a mesma coisa. Senhor, me perdoa, eu errei. Essa é a única forma de receber o perdão. É a única forma de receber a salvação. Jesus não queria atormentá-la e nem jogar em rosto. Jesus queria um passado limpo, porque não existe presente sadio sem passado limpo. Nós não precisamos o quê? Justificar os nossos erros. Os erros precisam ser, leia comigo, reconhecidos, perdoados e
corrigidos e não... Sabe aquelas vezes em que a gente precisa pedir desculpa e a gente começa a dar um monte de volta e a gente diz assim, mas é porque você sabe que naquele dia você fez assim, assim, e eu não gostei, porque até você dizer que você errou, é mais fácil dizer assim, olha, você me perdoe, do que começar a tentar se explicar, né? Nós, mulheres, não gostamos muito de ouvir essas explicações, né? A gente gosta que já diga logo assim, olha, me perdoe, eu errei, porque quando começa a explicar, né? Os erros, eles são assim, eles não precisam ser explicados, eles precisam ser perdoados, corrigidos. Depois que ela recebeu aquela água, ela fez o quê, queridos? Ela saiu fazendo o quê? Distribuindo bênção, porque quem recebe bênção fica tão feliz que não cabe em si. Eu me lembro no dia que eu recebi o exame de gravidez, que o Diego ia chegar, faz 15 anos atrás. Quando eu abri aquele exame, que eu vi a palavra positiva, eu saí pulando no meio da rua igual uma louca. Eu estou grávida, eu dizia para todos os ventos, para quem quisesse ouvir, eu liguei para a família inteira. Quando Jesus faz alguma coisa por nós, a gente não consegue ficar calado, porque é tanta bênção que a gente fala de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e se você ainda não fala de manhã, de noite, de madrugada, está faltando alguma coisa na sua vida espiritual. Porque quando Jesus coloca a água da vida na nossa água da vida dentro de nós, nós saímos distribuindo, aquela mulher saiu distribuindo. Quando nós somos abençoados, a bênção não pode ficar só conosco. Queridos, o mesmo Jesus que marcou aquele encontro naquele dia com aquela mulher, marcou um encontro com cada um de nós nessa manhã. Eu não sei, eu não conheço a vida de nenhum de vocês. Muitos de vocês também não conhecem as minhas. Vocês não sabem as lutas que eu passo e eu não sei as lutas que você passa. Mas Deus sabe. Assim como Ele conhecia aquela mulher, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe que nós estamos morrendo de sede. Nós buscamos água, mas nós continuamos com sede, porque muitas vezes nós queremos balde para tirar água, e a água que Jesus tem para nos oferecer não precisa de balde. Ela é de graça, está à nossa disposição. Irmã, onde é que eu encontro essa água? Me diga, por favor, que eu quero. Está aqui na minha mão, está na sua mão, está no seu celular. Aqui está onde eu encontro a água da vida. Quando eu me prostro de joelho e digo, Senhor, por favor, eu não aguento mais. Quantas vezes eu já disse isso? Quantas vezes você já disse isso? Inúmeras vezes. Mas Ele continua sentado esperando, oferecendo para cada um de nós a água da vida. Se você está precisando neste momento, como eu estou precisando, receber a água da vida, ao você ouvir esta música, converse com Jesus e diga, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise mais procurar poço nenhum, porque quando eu te receber, tudo que eu precisar, tu vais poder suprir. E Ele vai vir e vai encontrar com você agora, nesse momento, quando você fechar os seus olhos e falar com Ele. Você quer provar da água? Quem quer provar da água, coloque-se de pé. Nós vamos dizer isso para o Senhor Jesus. Vamos dizer para Ele que nós queremos beber dessa fonte, porque nós queremos receber uma água onde, ainda que as coisas sejam difíceis, enquanto nós estamos aqui, que nós não possamos sentir sede, mesmo no deserto dessa vida. Oremos. Querido Deus, Tu vistes, Tu estás assistindo a decisão de cada um de nós, Senhor. Eu e cada um dos Teus filhos que veio para este encontro hoje contigo, estamos dizendo, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Senhor, o mundo que nós estamos vivendo, ele está ressecado, ele está desértico. Senhor, ele está desértico de amor. Está faltando, Senhor, respeito, está faltando, Senhor, paz. Mas nós queremos desta água, porque nós queremos ter paz. Nós queremos ter amor. E quando nós recebermos essas bênçãos, essa água, nós queremos compartilhar com os outros. Ao sair hoje da Tua presença, não queremos que saias da nossa presença, que Tu vás conosco, Deus.
e que fiques conosco a cada instante, enchendo-nos com o teu bom e santo Espírito. Obrigada pelo privilégio de ter passado esses momentos na tua presença e que possamos estar aqui novamente no sábado para receber mais de ti, Senhor. Te louvamos pelas tuas misericórdias e te agradecemos porque já sentimos o poder renovador da água da vida em cada um de nós, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.